Frieren. Quando você assiste Frieren, parece difícil entender o que eles falam, né? Mas fica tranquilo, que na real é bem mais simples de entender do que você pensa. Ouve aqui essa cena. どう思う？やっぱ怒ってんのかな？俺どうなっちゃうんだろう。シュタルク、誰に相談しているのか分かっているの？ E aqui eu já preciso dizer algo. Se você assistir esse episódio no streaming ou em algum site, você pode notar que talvez a legenda esteja diferente. Mas isso acontece por diferenças na interpretação de como traduzir mais naturalmente. Como aqui eu vou te fazer entender o japonês que realmente é falado e não entender exatamente a história, vão ter algumas diferenças, mas a essência é a mesma. Então, olha como começa. Ah, sim, uma nota rápida. Eu tô com a garganta um pouquinho mal por causa do resfriado, então não ligue se a voz estiver um pouquinho diferente. Fechou? Vamos lá. Domo, yappao koten no kana. O que você acha? Será que ela ainda está brava? Pra gente fazer essa análise, eu vou utilizar algo que eu chamo de blocos de fala. Eles facilitam na hora da explicação, mas também tem um motivo ainda mais profundo. Olha só. Domo. Se a gente analisar bem friamente, isso aqui seriam duas palavras. Do, que nesse contexto significa o que, e omo, que vem do verbo achar. Mas tem um probleminha. Quando você usa o que você acha no seu dia a dia, você pensa assim? E seja sincero comigo, tá? Então eu uso você... Não, pera. Tem algo que tem que vir antes. Não, na verdade é o quê? O que... É, isso mesmo. O que você... Está no presente ou no passado? Acha, isso. Definitivamente no presente. O que você acha? É isso, galera, que vocês fazem? Obviamente que não. Até um gago já teria terminado antes de mim. Então é aí que tá meu ponto. Você no teu dia a dia nunca vai ficar fazendo isso falando português. E sabe por quê? O que você acha já é um bloco de fala. Então ele vem automático, você não tem que ficar pensando e caçando palavra. Então se você ouvir do, mo, já tem que vir um estalo na hora. Você já tem que saber o que você acha. Entendem? Ainda não te convenci? Então olha só. Yappao koten no kana. Quando ele usa yapá nesse contexto, a gente não consegue traduzir por uma palavra específica, mas ela carrega um sentimento de insegurança. É tipo, eu sabia, como eu imaginava. Enquanto kana, que é uma partícula que reforça o sentimento de dúvida. E nesse contexto, a gente pode ver ela como será. Além de suavizar também. Por exemplo, yapá muzukashi kana. Talvez seja difícil mesmo. Yapá wakaranai no kana. Será que ele não entende mesmo? Percebem que, mesmo trocando o elemento do meio, o sentido sempre se mantém dando a sensação de dúvida? E isso é um bloco de fala, e um dos motivos de serem tão poderosos. E sobre o elemento do meio, esse okoten, é apenas uma contração de okoteru, que significa estar irritado, ou estar com raiva. É como aqui quando a gente fala eu tô com raiva. Todo mundo sabe que o to é apenas a contração de estou, assim como tá é apenas a contração de estar. Na fala casual do japonês, isso é muito comum de se escutar, principalmente em animes e jogos. Ouve aqui mais uma vez. やっぱ怒ってんのかな？ Então, recapitulando. Domo, yappa okotten no kana? O que você acha? Será que ela ainda está brava? E ele continua dizendo assim. Ore do nachan daro? O que vai acontecer comigo? Reparem aqui, ore é um pronome mais utilizado por homens, embora raramente determinados personagens de anime ou jogos usem. No caso, se refere ao Stark. E quando ele termina com do nachan daro, essa frase já é um bloco pronto. Então aqui vocês não precisam alterar muita coisa, ela já carrega um sentido consigo. O que vai acontecer? Como por exemplo, ashita do nachan daro? O que será que vai acontecer amanhã? Shiken do nachan daro? O que vai ser de mim nessa prova? Percebem que novamente o sentido é praticamente o mesmo? Não importa se eu estou mudando alguns elementos, os blocos de fala já têm um sentido próprio. Então, quando vocês ouvem Ore do nachan daro? Entendam como o que vai acontecer comigo? E a Frieren até responde para ele Stark, dare ni soudan shiteru no ka wakatteru no? Stark, você sabe com quem está pedindo conselho? E aqui eu vou separando um pouquinho para a gente facilitar o entendimento. E claro, tudo em blocos. Então olha só. Stark basicamente está dizendo o nome dele, então está se referindo ao Stark nesse momento. E então ela continua. Dare ni soudan shiteru no ka? Quando ela usa dare ni, a gente pode entender como com quem.
ou então a quem, mas vamos deixar como está na tradução mesmo. Enquanto sodan shiteru tem o sentido de estar pedindo um conselho. É basicamente o ato de você pedir um conselho para alguém, nesse contexto. Então, quando ouvirem dare ni sodan shiteru, entendam como com quem está pedindo o conselho. Mas, Matheus, e esse no ka? Ele está ali de enfeite? Para que ele serve? Então, galera, esse no ka aqui, ele serve pra gente transformar a frase em algo tipo, essa situação que está acontecendo. É algo que vocês precisam ter o feeling, galera. Infelizmente não tem uma palavra exata para traduzir. Pensa no ka como um jeito de pegar uma ação e transformar ela numa coisa que pode ser analisada ou questionada. E ela apenas encerra usando o wakateru no, que basicamente dá o sentido de, você sabe? Então, quando ela diz, dare ni sodan shiteru no ka wakateru no, entenda como, você sabe com quem está pedindo conselho? Viu que pedir conselho virou objeto analisado dessa ação? Essa é a ideia do no ka. E agora que a gente chegou até aqui, ouve a cena mais uma vez e vê como ficou bem mais fácil de ouvir e de entender agora. どう思う？やっぱ怒ってんのかな？俺どうなっちゃうんだろシュタルク、誰に相談しているのか分かっているの？正気か？う。だよな。無理な相談してごめん。何も無理とは言っていないよ。私はお姉さんだからね。 É por isso que eu bato tanto nessa tecla. Os blocos de falas facilitam muito o entendimento. E com prática, ouvindo japonês e entendendo dessa forma, com o tempo tende a facilitar. Mas vamos ver o que a Fren falou aqui. Shokika? Você está em sã consciência? Ou perdeu a cabeça? Agora, o que eu aconselharia é tomar cuidado com quem você vai usar para acabar não sendo desrespeitoso. Mas no geral, é isso aí. E é até engraçado porque o Stark concordou. Eu também não discordaria não. E ele diz bem assim, Dayona, muri na sodan shite gomen. É, né? Desculpa pedir um conselho impossível. Dayona é uma forma muito casual de você concordar. É como se ele estivesse dizendo, é isso aí mesmo. E aqui ele continua assim, muri na sodan shite gomen. Primeiro, olha aqui. Muri aqui tem o sentido de impossível. E quando juntamos com na, esse na vai funcionar como um conector. Ou seja, podemos ligar o muri, impossível, que é um adjetivo, com o substantivo sodan, que é aquilo que a gente já falou, pedir conselho. Alguns exemplos para vocês entenderem. Sendo laranja o substantivo e em amarelo o adjetivo mais o na, como conector. Olha aqui. Kirei na hito, pessoa bonita. Shizuka na heia, quarto silencioso. Enquanto shite vem do verbo fazer, mas como ele está acompanhando sodan, quando a gente ouve muri na sodan shite, nós entendemos como pedir um conselho impossível. E o gomen no final é uma forma muito natural de se desculpar por algo. Olha os exemplos aqui para você ter uma ideia como funciona. Party ni konakatta gomen. Desculpa por não ter ido à festa. Denwa dekinakatta gomen. Desculpa por não ter conseguido ligar. Percebam, antes vem a ação, como uma explicação do que aconteceu ou deixou de acontecer. E no final, ele só se desculpa usando o gomen. Então, recapitulando. Dayona, muri na sodan shite gomen. É, né? Desculpa pedir um conselho impossível. E finalizando, a Freren responde. Muri to itte nai yo. Watashi wa o-nee-san dakara ne. Eu não disse que era impossível. Eu sou a irmã mais velha, sabe? Dividindo em dois blocos, a gente pode olhar assim. Muri to itte nai yo. Agora, esse to itte nai está na negativa. E vem de to iteyu, que é basicamente uma expressão muito comum quando alguém está citando algo que foi dito ou que foi pensado. Então pense em toyu como algo parecido com dizer que e toitenai como dizer que não. Por exemplo, Daijoubu toita, eu disse que estava tudo bem. Muzukashi toitenai, eu não disse que era difícil. E no final a fala dela é bem simples, olha só. Watashi wa o-nee-san dakara ne. Watashi wa é um pronome, só que é bem neutro. É o mais padrão que você vai utilizar. Então, quando a gente ouve o watashi wa, entendam como eu. O a só marca o tópico da frase, que é a própria Freren. E então ela conclui. O-nee-san dakara ne. O-nee-san, imagino que muitos já saibam, é irmã. Só que uma irmã mais velha, e nesse contexto, não é no sentido literal. É mais no sentido carinhoso, como alguém que cuida do grupo. Ou seja, uma pessoa mais experiente com mais vivência. E quando ela usa dakara ne, entendam como uma afirmação, só que mais enfática. O sentimento é bem de porque eu sou irmã, né? Entendem? Então, juntando tudo.
Muri to ittei nai yo, watashi wa o-nee-san dakara ne. Eu não disse que era impossível. Eu sou a irmã mais velha, sabe? Vou ver aqui novamente a cena. 正気か？だよな、無理な相談してごめん。何も無理とは言っていないよ。私はお姉さんだからね。 Perceberam por que os blocos de fala são tão importantes? Isso não é algo que vai mudar o seu japonês do dia pra noite. Mas agora, se você ouve, fala e estuda japonês com consistência usando esse método, aí é impossível que ele não comece a grudar na sua cabeça. O fato é, todos os nativos conversam por blocos de fala. As estruturas se repetem e os sentidos também. Então faz essa mudança e aplica o que eu te ensinei hoje. Garanto que você só tem a ganhar. E também, olha essa cena novamente e diz nos comentários o que melhorou. どう思う？やっぱ怒ってんのかな？俺どうなっちゃうんだろシュタルク、誰に相談しているのか分かっているの？正気か？う。だよな、無理な相談してごめん。何も無理とは言っていないよ。私はお姉さんだからね。 Ya, interessado em saber mais? Olha esse vídeo aqui que eu postei também. Me diz aí, sabia dessa?